Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos a mais um episódio de Meia Noite Pequim, voltando rapidamente àquele formato de entrevista com grandes personalidades do mundo acadêmico, até agora no caso empresarial, acadêmico e também empresarial, que é o caso do Adalberto Maluf, né? E o Adalberto Maluf é um cara que ele é muito interessante, por quê? Porque ele é um cara que praticamente sai do Brasil de mochila nas costas, ele vai lá, vai estudar na China, não é? E ele acaba aqui participando de um processo que eu acredito ser assim fundamental para entender o mundo que nós vivemos hoje, ou seja, esse processo de início de transição energética na China que vai ter impactos estratégicos nas dinâmicas de acumulação mundial para os próximos 30, 40, 50 anos. Então, a China, ela, não que ela inaugure esse processo, mas é na China que esse processo ganha muita escala de produção. Né? Ou seja, nós falamos muito em energia verde, em transição energética, né? E nós temos muito pouca noção, né, do que significa isso na prática, ou seja, tão complexo isso é na prática. E pouca gente sabe que no meio desse processo, evidentemente, que é algo que é comandado pelo Estado Nacional Chinês, que é algo comandado pelo Partido Comunista Chinês, mas que operando esse processo teve um brasileiro. Né? Nós aqui adoramos falar de engenheiros americanos, engenheiros ingleses, mas teve um brasileiro, né? E esse brasileiro, por um acaso, acabou se transformando em um amigo particular meu, um amigo assim que a gente admira, nos admiramos à distância, né? Nós temos muito pouco tempo de conversar, né? Mas que eu tive a ideia ao começar essa série de programas do Meia Noite de Pequim, com algumas entrevistas com figuras que eu considero muito interessantes, em trazê-lo para cá. O nome dele é Adalberto Maluf. Ele foi CEO da BID, ou seja, Build Your Dreams, que é uma empresa, uma grande empresa que está na vanguarda da construção de veículos elétricos, por exemplo, né? E que tem sido central no processo de transição energética na China de hoje. E só para lembrar, antes de lançar a primeira pergunta para o nosso amigo, que na quarta-feira agora eu participei de um debate muito polêmico na semana passada, que já teve mais de 500 mil views, com a economista ultraliberal Renata Barreto. Então, teve uma catarse generalizada nas redes sociais, né? E na quarta-feira, após eu ver e ouvir uma série de manifestações na internet, eu vou dar minha versão dos fatos, o que realmente aconteceu na segunda-feira naquela segunda-feira, como que foi o clima criado antes do debate, qual que foi a minha estratégia para o debate, como enfrentar alguém que tem uma capacidade muito grande de comunicação e de disseminar ideias como ela, né, e o grupo que ela representa, né? Então, acho que vai ser um vídeo que vai valer a pena dar uma olhada. E, Adalberto, eu queria começar com uma pergunta muito objetiva para você, tá? Como começou a sua trajetória? Como você foi parar na China? Ou seja, conta um pouco da sua história para nós, porque não é qualquer hora que nós temos um brasileiro envolvido em um projeto de tamanho significado estratégico como esse que a China vem capitaneando, né? Eu vou só falar um dado aqui. A China deve alcançar as emissões máximas de carbono em 2030, né? E a previsão deles é zerar em 2050, ou seja, algo ultra ousado, né? E mal ou bem, que eu vou repetir, tem um brasileiro metido nisso, né? Então, Adalberto, eu queria que você contasse essa sua história, né? Um pouco para nós, se tem liberdade de tempo aí, de como você foi parar no olho do furacão da transição energética chinesa. Um bom dia para você, boa tarde, e vamos lá, cara. Olá, bom dia, Elias. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, né, para falar sobre esses temas que são tão apaixonantes. E não só para nós que gostamos e conhecemos mais sobre a civilização chinesa, mas em especial por estar tratando das tecnologias mais emergentes e mais importantes para o futuro da indústria, o futuro da economia global, né? Eu fiz intercâmbio na época do colegial e acabei, na volta, estudando Relações Internacionais na USP. Sou da primeira turma da graduação, depois fui da primeira turma do mestrado, né? Fiz mestrado em Economia Política Internacional, também lá na USP. E naquela época, eu comecei a trabalhar o meu primeiro emprego na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Relações Internacionais, fui para a Secretaria do Meio Ambiente, fiquei muitos anos com o Eduardo Jorge, né? Que é um ambientalista aí muito conhecido, uma pessoa que eu respeito e admiro demais. E aí depois eu fui fazendo uma transição, fiquei 7 anos em organizações internacionais, a Rede de Cidades C40, a Clinton Climate Initiative, trabalhava com projetos do Banco Mundial, do BID, né, vários projetos globais, e foi aí que eu conheci a BYD.
né? Naquela época, nós coordenávamos um projeto de testes com ônibus elétricos nas principais capitais da América Latina, e o ônibus elétrico da BYD foi o melhor dos 16 ônibus testados naquela época. A BYD já despontava, Shenzhen já tinha ali saído na frente como uma das primeiras capitais do mundo a eletrificar suas frotas, né? E aí teve a oportunidade da BYD vir para o Brasil, acabei sendo o primeiro funcionário, né, abrindo todas as operações aqui. Hoje a BYD tem uma fábrica de ônibus elétrico em Campinas, uma fábrica de módulos solares fotovoltaicos, uma fábrica de bateria de lítio. Administramos vários grandes projetos de energia limpa, de construção de VLT, monotrilhos, né, pelo Brasil. E foi muito gratificante participar desse processo, em especial para tentar desmistificar um pouco do que representa a China hoje na economia global e o que o Brasil pode se beneficiar de uma interlocução privilegiada com a China, né? Você sabe muito bem, Elias, a gente está falando da civilização mais antiga do nosso planeta, né? E atualmente a civilização ecológica, né? O Nicholas Stern disse que o 14º Plano de Desenvolvimento Chinês, aprovado em 2020, é o plano de desenvolvimento sustentável do século, né? A gente está falando de um país que, em poucos anos ali, eu estava lá na COP de Paris, eu lembro aqueles bastidores ali do Brasil, inclusive fazendo meio de campo importante, na época a ministra Isabela Teixeira, com a Índia e a China, até que teve aquela mudança de posição da China, e de lá para cá a China percebeu que a grande revolução tecnológica dos empregos do futuro, da economia verde do futuro, vai estar baseada nessas novas tecnologias. Então, a China lidera esse processo, né? Quase 1,7 trilhão de investimento nessas áreas. A gente viu o pacote verde europeu também tentando ali chegar junto, né? Com 800 bilhões de euros, depois a Alemanha, França, Reino Unido, todo mundo. E mais recentemente o Joe Biden, com os Estados Unidos percebendo que estavam ficando para trás, né? A China, em poucos anos, vem dominando tudo, né? Desde o Made in China 2025 lá, os 10 setores estratégicos, mais recentemente essa ampliação. Então, acho que o Brasil precisa entender muito bem esse grande processo global para que a gente possa se beneficiar. Se a China já é o nosso maior investidor estrangeiro, maior parceiro comercial, infelizmente, nós temos aí mensagens muito ruins sendo passadas toda hora pelos nossos governantes em relação à China, criando ali, desinformação generalizada. Então, ainda você tem pessoas que não entenderam essa importância, né, da China para a economia global e para o Brasil. Então, é muito gratificante estar aqui nesse processo, tentando alavancar algumas áreas que são extremamente estratégicas para o Brasil, né? Energia solar fotovoltaica, só para ficar na primeira aqui, né? É um plano nosso, fui conselheiro também da Besolar, vice-presidente da Associação de Geração Distribuída, estou licenciado agora em função da minha candidatura, mas assim, o que a gente vê é que as propostas de solar, só a proposta da Besolar de 12 milhões de telhados solares para 2030, né, gerariam quase 300 bi de investimento, podem gerar 1,8 milhão de empregos, quase 2 milhões de empregos só na fonte solar fotovoltaica, que é uma energia que custa 3, 4 vezes mais barata do que as térmicas, mas mesmo assim o Congresso Nacional acha que tem que enfiar a goela abaixo a contratação de 8 GB de térmica a gás, em lugar que não tem gás, que só a construção desses gasodutos custa mais de 100 bi, né? Inclusive dinheiro já no orçamento secreto, é uma aberração incrível, né? Você pensar que o orçamento, a maior parte do orçamento federal é um orçamento secreto, né? Não faz sentido nenhum, uma loucura, mas infelizmente a gente está vendo esse contexto, né, de ausência do governo federal na criação das políticas públicas e dos programas e marcos mais eficientes, aí as forças e os lobbies da ineficiência dominam o Congresso e distorcem tudo. Mas, mesmo com esse contexto, a energia solar fotovoltaica é a que mais cresce. Por mês está instalando 1 giga de solar, né? Em um ano é uma Itaipu, praticamente. Cada 4 meses a gente instala uma Belo Monte. E olha, e são investimentos, milhões de investimentos feitos por pessoas físicas, pequenas empresas espalhadas pelo Brasil, gerando emprego em todos os lugares, e não bilhões de investimentos de dinheiro público, que depois são pagos, que aumentam a conta de energia. Então, acho que o nosso ouvinte, né, entende muito bem que esse debate sobre energia limpa, solar, economia do futuro, isso impacta a conta de energia de todo mundo, né? Só aqueles jabutis da térmica a gás, por exemplo, vão custar 52 bi a mais para todo brasileiro, né? A gente vai pagar 52 bi a mais em poucos anos só para satisfazer
a ânsia, né, de alguns parlamentares e alguns grupos empresariais internacionais que querem desovar o gás de xisto americano em térmicas em lugar onde não tem gás no Brasil. É uma coisa de louco, né? Então, a gente precisa entender cada vez mais essas dinâmicas globais, né? E eu acho que o papel da inovação e a tecnologia, dando escala da China, o trabalho que a SASAC fez, né? Muito parecido com o que a DARPA, Departamento de Defesa, Agência de Defesa Americana, fez no passado, agora com a ARPA-I, né, que é parecida com a DARPA no tema de energia nos Estados Unidos. Então, a gente vê essa grande mudança global e é muito legal estar inserido aí no olho do furacão dessa revolução global. Né? A gente vai entrar no Brasil daqui a pouco, porque o pessoal não sabe, o Adalberto Maluf, aliás, ele foi chamado para esse debate, para essa conversa, antes dele ter saído a decisão formal dele ser candidato a deputado federal, né? Ele é candidato a deputado federal para São Paulo, pelo PV, que é parte da Federação Brasil Esperança, que compõe o PT, o PCdoB e o PV, né? Então, fizemos esse convite antes da coisa ser formalizada, né? Então, é uma coincidência muito grande, né? E é uma chance também de nós conhecermos uma pessoa que tem propostas para o Brasil, né? E que não são propostas, vamos dizer assim, rasteiras, vamos dizer assim. Ele é um cara que tem uma visão. Ele é um raro brasileiro que conseguiu construir uma visão estratégica de país, né? Então, acho que o Adalberto ele também tem essa qualidade, porque uma coisa é um político chegar e falar e ter milhares de ideias assim e ficar somente na copa das árvores. Agora, uma coisa é entrar na profundidade do tema, e ele aqui, em alguns minutos, ele já deu aqui uma apresentada razoável do que ele pensa sobre o futuro do Brasil. Eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco, porque ainda quero ficar um pouquinho com a China. Porque você falou, por exemplo, olha, a China enfiou 1,3 trilhão de dólares nisso, ou seja, eu acho, não querendo, o que eu vou colocar aqui é um conceito, não um adjetivo, então, e não algo ideologicamente pautado, que a China inaugura, por conta das suas características institucionais, o que eu chamaria de socialismo verde, ou seja, é a primeira sociedade da Terra, ou seja, da Terra, socialista e capitalista, seja capitalista ou socialista, que toma uma decisão estratégica, né, de transformar o seu sistema social e político, vamos dizer assim, em algo que somente poderá se realizar se for ambientalmente sustentável, ou seja, é o que eu chamaria de socialismo verde, né? Os Estados Unidos, por exemplo, o Biden está colocando 800 bilhões, a Europa está fazendo seus planos também, mas a Europa, eu acho que ela já está vendo carta fora do baralho, na medida em que ela passa por um processo de uma decisão que eles tomaram de se perifericizar, ou seja, a Europa hoje é cada vez mais periférica do sistema, dado o papel que eles estão cumprindo muito ruim na guerra da Ucrânia. E os Estados Unidos, por exemplo, eles têm um problema muito sério que é a financiarização, ou seja, boa parte desse dinheiro todo que vai se investir, vamos dizer assim, em tese, em energia limpa, ela acaba indo para a tesouraria, né? Ou seja, a Mariana Mazzucato, por exemplo, que é uma autora que eu sei que você gosta, ela fala que a Pfizer, por exemplo, o ritmo das inovações tecnológicas de uma empresa como a Pfizer tende a cair. Por quê? Porque boa parte do que a Pfizer ganha hoje é baseado na jogatina financeira, ou seja, você acha, por exemplo, que o sistema político chinês, não entrando no juízo de valor de que se é bom ou se é ditadura, democracia, bonito ou feio, ele favorece esse arranjo institucional que você falou aqui, em detrimento dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo? Não, com certeza, né, Elias? Assim, a gente que estuda e trabalha com China há muito tempo, assim, independente da questão eleitoral, política, né? A gente está falando de um país que, depois de 800 anos de guerra, escolheu esse modelo do império centralizado para tentar mitigar um pouco aquelas, né, guerras intermináveis, cultura confucionista, é muito difícil para o Ocidente entender, mas do ponto de vista econômico, hoje, o planejamento e a execução da política pública na China, ela é muito boa, né? Você está falando de programas feitos a níveis locais, potencializando os benefícios do emprego, da economia, de geração de oportunidades. Depois ele vai para o nível estadual, aqueles planos são articulados, né? Teve todo aquele processo de consolidação das SOEs, das grandes empresas estatais chinesas, né? Reduziu para 96, potencializou, e depois, quando chega ali o plano de desenvolvimento, é um plano que já foi acordado com todo mundo, né? Então, e a gente sabe que o alto escalão, o médio escalão da administração pública chinesa é muito qualificada, que é diferente do Brasil, que às vezes um paraquedista qualquer pode virar lá governador, presidente, prefeito de uma cidade, sem ter base, sem ter estrutura.
Na China, primeiro ele vira secretário-geral do partido, para ver se ele sabe fazer política, ele vira vice-prefeito de transporte, aí depois ele vira diretor de uma estatal, depois ele vai subindo. Então, o cara que é prefeito de Shanghai, né, o vice-prefeito de Shenzhen, é um cara bom, é um cara que entregou muita coisa. Ele não está lá para criar nada novo, para acabar com o programa do antecessor e criar um logo novo para aquele mesmo programa com uma roupagem diferente. Não, ele está lá para executar o plano. Então, a China conseguiu mostrar em poucos anos, em qualquer área, e não é só energia limpa, né? Energia limpa foi desenvolvimento lá dos Estados Unidos, aperfeiçoado na Alemanha, no Japão, né? O projeto MIL do satélite japonês. Você comentou essa coisa da financiarização, foi o grande case dos Estados Unidos, né? A Solindra e a Santec, né? A Mariana Mazzucato conta isso no Estado Empreendedor, que o pessoal pegou todo o financiamento do governo americano, simplesmente pagou, deu lucro para as empresas e deixou a empresa quebrar. A Santec foi lá, comprou a patente, foi para a China, né? Depois o pesquisador lá na Austrália desenvolveu o PERC, foi para a China e criou a maior indústria e aumentou. E a China soube usar o seu poder de compra, né? Eu participei muito na visita do presidente Xi Jinping, naquela época com a presidente Dilma, e depois na visita do Li Keqiang, o ministro, né? Estive em reuniões e tal. E eu lembro muito, nunca esqueci de uma reunião com o ministro de Ciência e Tecnologia. A gente estava ali com o pessoal da BYD, o Xiaofu Wang, né? Nosso fundador estava aqui, inclusive, a Estela Li, nossa vice-presidente mundial, e a gente tentando conversar com eles, olha, já que você vai encontrar o ministro da indústria do Brasil, né? Tenta sensibilizá-lo um pouco do que vocês fizeram em relação ao setor automotivo, a transição da indústria. E ele contou ali, né? Claro que a tradução dificultou muito, né? Eu ainda não falo chinês, mas assim, o que eu consegui entender ele falou: olha, nós fizemos isso por 3 grandes pilares. 1, reduzir a dependência do combustível fóssil estrangeiro. 2, reduzir a poluição nas cidades para melhorar a qualidade de vida e a saúde pública. E 3, criar a indústria do futuro. Era muito claro para eles. Então, você vê os planos lá, desde o 11º Plano de Desenvolvimento, lá em desde 95 a 2005, já tinha várias iniciativas. Aí você teve o programa 862, o programa 10 cidades, 1000 veículos, né, que foi o programa onde Shenzhen, por exemplo, comprou os primeiros 1000 ônibus elétricos. Começou com 200 híbridos, 200 elétricos, da BYD e da Yutong. O elétrico foi melhor, comprou mais 800, depois 600, desculpa, da BYD, e fez com que Shenzhen fosse a primeira capital a se eletrificar no mundo, né? 100% dos táxis, 100% dos ônibus, foi um case internacional, e isso, de lado, criou a BYD. A BYD, que já era a maior fabricante de bateria do mundo, né? De TI, celulares, tablets, computadores, a número 2, virou a maior fabricante de veículos elétricos, seja leves e pesados. E durante muitos anos a BYD dominou quase que sozinha esse mercado, até que grandes chinesas chegaram atrás, e mais recentemente as grandes montadoras ocidentais também correndo atrás, né? Volvo, Scania, MAN, Mercedes. Mas obviamente a China, por ter saído na frente, por ter desenvolvido as químicas diferentes, né? A BYD com a sua química de fosfato de ferro-lítio, que foi revolucionária, aí a própria Tesla agora está comprando a nossa bateria, né? Depois que a BYD passou a Tesla novamente como o maior fabricante de veículo elétrico do mundo, né? Isso mostra como essa política mais centralizada no ponto de vista de planejamento. Só que a execução da política pública chinesa, ela é descentralizada, né? O prefeito, o governador, cada um tem os seus instrumentos e executam política pública. Só que o que eu sinto é que lá a política pública envolve uma abordagem muito mais integrada. Lá você tem o Banco de Desenvolvimento, o CDB, pensando no financiamento paciente, né, que a Mariana Mazzucato fala tanto. Você tem ali a integração da política do ponto de vista local, regional, sempre com o foco de gerar emprego. Aqui no Brasil, não. O Banco de Desenvolvimento do Brasil, Elias, não sei se você está acompanhando, o nosso BNDES, hoje, usa dinheiro do FAT, do FGTS, dinheiro do trabalhador brasileiro, para financiar produto importado. É a maior aberração do mundo. Você acha que o Banco de Desenvolvimento da China financia um produto japonês com juros menor do que financia um produto chinês? O Exim Bank, o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, né, o KfW, o Banco dos Estados Unidos, financiaria um produto chinês, no caso, mas com taxa de juros menores do que financia um produto fabricado no Brasil, no seu país? Quer dizer, é uma loucura. Hoje a gente tem um Estado que não tem visão de futuro, que não tem visão de política industrial. Eu já ouvi de gente lá no Ministério da Economia, não, é melhor não ter política industrial, não, a política industrial às vezes piora mais do que
Então, é bom, deixa quebrar as empresinhas menos produtivas, porque aí a produtividade marginal do trabalho vai aumentar e as empresas mais produtivas vão ocupar o espaço. Falou, cara, para, isso não existe, não faz sentido nenhum. Nenhum lugar do mundo isso aconteceu. A literatura mundial não mostra isso. Quebra as empresas menores, e o que acontece é que a importação ocupa aquele espaço e as maiores não ganham escala e a gente perde. O Brasil perdeu 1,5 milhão de indústrias, né, nos últimos anos. Né? A gente está falando de milhões de empregos, empregos de qualidade. O emprego industrial é o único emprego que permite ascensão social. Né? O cara da periferia que vai fazer um curso técnico, ele ganha um emprego, começa a ganhar melhor. A gente sabe, por mais o agro é muito importante para o Brasil, não tem a mínima dúvida, exportar commodities, minério de ferro, soja é bom. Agora, a gente não quer voltar a ser o Brasil colônia, porque não tem emprego para todo mundo. A China não abriu mão da indústria, como os grandes países, a Alemanha não abriu mão da indústria. Todas essas grandes cidades alemãs, assim como as chinesas, mantêm 30%, 40% do PIB na indústria de transformação. Né? Quando eu nasci lá em 1982, no começo dos anos 80, o PIB da indústria de transformação era 35% do PIB brasileiro. Hoje é menos de 9%. Né? Então, você tem cidades aqui no interior de São Paulo, que eu venho visitando, reencontrando, que você tem fábricas que fecharam e não adianta, agora o câmbio está mais alto, agora a gente vai reduzir o imposto, agora elas vão crescer. Fechou, amigo, fechou. Não tem mais, a cidade morreu. Você tinha 500 empregos na cidade, era o maior empregador. Fechou, cidadezinha pequenininha, que não tem mais o que fazer. Né? Então, a gente vem passando por um processo de desindustrialização que é muito complicado para o futuro. Né? A gente está falando, mesmo a indústria como um todo, considerando aí indústria extrativista, energia e água, é 20% do PIB, 33% da arrecadação de impostos e 64% de investimento em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil tem hoje o pior orçamento de ciência e tecnologia dos últimos 13, 14 anos, né? Pelo que a gente viu as reportagens da imprensa. Agora, a China não, Estados Unidos, Alemanha, eles estão aumentando o dinheiro de pesquisa e desenvolvimento. Então, o mundo está criando essa nova economia baseada na ciência, tecnologia e na inovação, e o Brasil está satisfeito de pegar dinheiro de inovação e comprar trator superfaturado. Então, não sei aonde isso vai levar. E é exatamente por isso que, né, estou lá como presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a gente vem militando lá no governo há muito tempo, tentando ajudamos a criar a frente parlamentar em defesa da eletromobilidade, né? É uma iniciativa importantíssima do senador Jean Paul Prats, inclusive do Partido dos Trabalhadores, lá do Rio Grande do Norte, uma das maiores autoridades em renováveis do Brasil, mas a gente vê que as coisas não avançam. Né? Infelizmente, a gente vai lá e tem a plataforma nacional, discute, faz isso no Brasil. Nada anda quando você não tem uma visão de futuro. Então, exatamente por isso, e cada vez mais ali eu sinto essa vontade de tentar influenciar o processo era maior. Inclusive, esse debate nosso é importante, Elias, para os públicos, em relação à necessidade de uma política pública integrada. O Brasil é o único país do G20, por exemplo, que não tem uma política nacional da mobilidade elétrica. O mundo saiu de 4% para 9%, agora foi para 15% de venda de veículos elétricos no mundo, e o Brasil não tem uma política nacional. Fechou 5 fábricas no Brasil nos últimos anos, e o governo finge que o problema não é deles. Né? A China, que é o maior mercado do mundo, saiu de 13% para 30% de veículos elétricos no primeiro semestre. Olha esse número. Em circulação no país? Todos os veículos vendidos no primeiro semestre na China foram 30% plug-in. E nos Estados Unidos, você sabe o dado? Os Estados Unidos foi 5%. A Europa foi 22%. A Europa saiu... Pessoal, isso é o socialismo verde, tá? Desculpa. Quer dizer, é um processo que a Europa havia iniciado do ponto de vista da política pública, mas a China tinha uma escala diferente. E quando a China aprova incentivo para a indústria do futuro, porque a China ela não subsidia só a compra do veículo, caiu muito. O último relatório da Agência Internacional de Energia mostra que os subsídios à compra de veículo elétrico na China caíram de 20% do valor total em 2019 para 10% do valor de vendas em 2020. Então, teve uma queda brusca. Já os Estados Unidos agora, né, porque lá o Obama tinha subsidiado, o Trump tirou o incentivo, os Estados Unidos perdeu o bonde, né? A Tesla no primeiro semestre vendeu só 7,5% dos carros elétricos da China. A BYD domina, é a maior do mundo. A gente passou a Tesla também por causa do mercado chinês, né?
Então, assim, eu acho que a falta dessa política pública mostra o resultado. Só que se a China chegou a 30 agora, nesse ano, a projeção da Agência Internacional de Energia era 30% em 2030. Chegou a 30 agora. O ano que vem é capaz de ter 50. Então, o que vai acontecer, Elias? O mundo hoje tem mais ou menos 140 milhões de veículos de capacidade de produção. 140 milhões. Mas deve vender algo que 580 milhões. Então, 40% das fechar. E você acha que essas fábricas de veículos vão fechar onde? Na China, nos Estados Unidos, na Europa, que são os grandes mercados, ou vai fechar no Brasil, que não tem uma política nacional, o carro elétrico paga mais imposto do que um carro a combustão, né? A gente tem inúmeras distorções tributárias, o recurso federal não é usado para pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, o Brasil está ficando descolado das cadeias produtivas globais, e por isso a nossa angústia. Como presidente da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, a gente buscou muitos consensos ali, porque você tem montadoras que focam no biocombustível, híbrido flex, né, um ecossistema que cresceu muito, empresas de energia, fabricantes de autopeças. Quando a gente assumiu lá o conselho, a presidência, 2 anos atrás, tinha 30 e poucos associados. Hoje a gente tem 110 associados. Né? O associado número 100 foi a Raízen, né, empresa de combustível líquido. Mas quando a gente vê hoje os esforços globais, todas elas vêm investindo muito na eletrificação e tentando buscar os consensos possíveis. Só que quando a gente vai lá para Brasília tentar sensibilizar o governo do que precisa ser feito, a gente não encontra respaldo. Então, por isso, cada vez mais o nosso interesse de influenciar o debate político, mostrar as políticas públicas baseadas em evidências, baseadas em números, que foram feitas pelo mundo e que tiveram resultados, que é o que a gente tem que fazer aqui no Brasil também. Adalberto, você é candidato a deputado federal, vamos lá. Independente, eu vou fazer uma previsão aqui, tá? Independente de você ser eleito ou não, acho que o seu papel no governo Lula deve crescer muito no Brasil, tá? Eu estava comentando com a presidenta Dilma um dia desses aí, um sábado retrasado, que eu passei a manhã com ela, em que quem tem que construir as estratégias das relações Brasil-China não são somente diplomatas, e sim as mentes mais brilhantes do Brasil e que compreendem o papel estratégico dessa relação. Não é uma simples relação diplomática, é uma relação estratégica e que precisa ter alta sofisticação de elaboração para tal, ou seja, deve ser um casamento de projetos nacionais, ao contrário do que é hoje, ou seja, o Brasil ser exportador de commodity e importador de máquina, vamos dizer assim, não é? E eu vejo particularmente o teu papo, que eu falo isso com muita tranquilidade, de uma pessoa que não somente te admira a sua inteligência, mas que te admira como pessoa, não é? Eu acho que você, sendo ou não eleito, você vai ter um papel muito grande nesse processo, né? A pergunta que eu te faço aqui para a gente ir caminhando para o final é a seguinte: você vê espaço para o casamento de uma agenda, vamos dizer assim, de uma agenda casada, vamos dizer assim, de transição energética no Brasil, de fóssil para elétrico, em princípio, com a China? Ou seja, a China estaria disposta, por exemplo, a fazer parte desse projeto com o Brasil, inclusive transferindo tecnologia, se fosse o caso? Porque a China tem dado exemplos no mundo assim de casamento com projetos nacionais, como com a Etiópia, como com o Paquistão, como com o Irã, como com a Argentina, né? Incluindo transferência de tecnologia de muitas indústrias. Você consegue vislumbrar algo semelhante ao Brasil no que cerne a questão da energia dos carros elétricos, ônibus elétricos? É possível chegar em um grande acordo com os chineses, que vai além disso também, viu, Adalberto? O Adalberto não é uma figura que só vê a árvore, ele vê a floresta também. Você vê, por exemplo, a possibilidade de um grande casamento entre dois projetos nacionais, entre Brasil e China, e que a energia elétrica, por exemplo, para carros e ônibus, por exemplo, seja somente a ponta do iceberg dessa relação? Com certeza, Elias, né? O Brasil tem tudo para ser um grande líder da revolução energética, dessa nova economia. A gente já é líder em biocombustível, em hidrelétrica, em eólica, e temos tudo para ser líder na fonte que mais cresce no mundo. Desde 2016, as renováveis já são a maior parte dos investimentos, e a solar é a que mais cresce. A China domina o setor solar, seja na produção das células, dos módulos, seja na instalação. Então, eu participei, né, do processo de entrada da nossa primeira fábrica aqui de módulos solares fotovoltaicos em 2017.
na época ainda no governo Dilma, e a gente articulou uma proposta interessantíssima na época de uma nacionalização progressiva, que era para o Brasil estar produzindo célula, que o Brasil tem algumas das maiores reservas de todos os minérios estratégicos dessas revoluções, para produzir motores com ímãs permanentes, para produzir baterias de lítio. Então, a gente não só tem o lítio de alta qualidade, que o lítio brasileiro é um lítio mineral, né? Minas Gerais, Ceará, Goiás tem reservas extremamente importantes com alto valor agregado, né? Como a gente tem níquel, a gente tem grafeno, todos os minérios, só que hoje a gente só exporta, né? O silício, por exemplo, a gente exporta $2. Depois a gente compra uma célula solar a $30. E um semicondutor a $2.000 o quilo. Então, por que não industrializar? Eu estou aqui em Campinas, né? Eu moro aqui em Barão Geraldo, do lado da Unicamp, CPQD, Sirius, Instituto Eldorado, alguns dos maiores centros de pesquisa do Brasil. Você vai lá no CPQD, eletrônica de potência, o Brasil tem um potencial gigantesco de criar um monte de empresas e startups que saiam dali. Só que a China domina essas áreas. E a China, eu participei de reuniões com, né, ministros chineses. Eles, quando veem uma possibilidade de cooperação de longo prazo, né, todo mundo aqui sabe que a China é longo prazo, né, são projetos de 100 anos, 50 anos, né? Então, quando eles veem essa perspectiva de longo prazo, e o Brasil é muito complementar à China, né? A gente tem muita coisa que a China precisa e a gente pode dar alguma estabilidade de fornecimento de produtos que é crucial para a China se desenvolver. Só que se nós não soubermos o que a gente quer da China, ela só vai vir aqui e ficar comprando nossos ativos energéticos, comprando nossos produtos do agro, as commodities e tudo bem. Agora, se o Brasil tiver um interesse, muito naquele relatório do SEBRE, né? O SEBRE fez um relatório importante, a gente tem muitos amigos em comum que participaram, do que o Brasil poderia querer da China. Então, a gente já tem esse roadmap detalhado. E eu tenho convicção de que se você chega para o governo chinês e fala, olha, governo chinês, para a gente também é importante a industrialização, também é importante a transferência de tecnologia, e a China, do ponto de vista geopolítico, ela vai querer fortalecer o Brasil e manter essa relação com a América Latina, inclusive para fazer um contraponto em relação aos Estados Unidos. Então, assim, eu sinto, e eu vi isso na prática, eu já trabalhei para empresas, né, fundações americanas, do Bill Clinton, né? Fui diretor por 7 anos da fundação dele. Trabalhei para a C40, que era a sede em Londres, então muito dos britânicos, na época ali, o prefeito Boris Johnson, né? Foi primeiro-ministro, recentemente era o presidente, foi meu chefe ali indiretamente, e eu vi o modo operacional dos americanos e dos ingleses. Eles não têm a mesma abertura de transferência de tecnologia, de parceria. O chinês, quando você sente e explica do ponto de vista pragmático o que você quer, eles entendem, falam, sim, o governo brasileiro quer que a gente invista na fábrica, o governo brasileiro quer que faça o investimento. Por exemplo, o PADIS, o Programa de Incentivo à Indústria de Semicondutores, tem a recomendação de investir 5 milhões em P&D. Mas a BioID não pensou 2 vezes, ela podia ter criado artifício para não investir, não. Vamos lá, Unicamp, estou aqui, 12 milhões, vamos construir um laboratório, estou aqui, Unicamp, vamos fazer esse tipo de projeto. Eles não pensam 2 vezes, porque faz parte do modo operacional das grandes empresas chinesas desenvolver o setor produtivo. Elas também pensam em escala de produção. Elas não querem só produzir na China, elas querem ganhar os mercados fazendo parceria local. A gente veio para o Brasil para produzir ônibus elétricos e fizemos parceria com a Marco Polo e com a Caio, né? E desenvolvemos, transferimos tecnologia, licenciamos tecnologia de ônibus elétrico para eles. Então, basicamente, isso ocorre porque a China tem uma perspectiva de longo prazo. Ela quer ser... Olha só, tanta besteira que o governo brasileiro falou em relação à China nos últimos anos, né? Não vamos relembrar aqui, porque foram várias, mas mesmo assim eles continuam lá, porque eles sabem que na curva histórica a relação Brasil e China é muito mais importante, né? Você me lembra no final ali do governo Dilma, com todas as dificuldades políticas e econômicas, todo mês chegava um ministro chinês aqui. A gente recebia, porque eles vinham visitar a BYD, né? Ministro de Transporte, Ministro de Ciência e Tecnologia, Ministro da Indústria, que era uma forma de reafirmar, olha, eu sei que o contexto político está complicado, mas a gente quer dizer que a gente está aqui, a gente vai apoiar o que for. E aí mudou, né? Quando entrou o presidente Temer, eu tive lá em Beijing naquele evento, né? A gente fez, inclusive, alguns anúncios lá de investimento lá. Você via que a posição chinesa era muito pragmática, né? Ela falou, olha... Agora é o novo presidente, é esse, então vamos trabalhar. Esse aqui é o nosso plano. E na época ali as coisas meio que continuaram.
Aí, claro que o governo Bolsonaro, você teve uns anos ali meio de inseguranças muito grandes em função do discurso, mas as empresas para investimento têm apetite para fazer a transferência técnica. Tem um benefício muito grande, que é uma população jovem, que tem muito sol, que tem muita terra, tem muita riqueza natural e que vai crescer, porque a população brasileira ainda é muito pobre. A gente é o segundo país, né, América Latina hoje, em especial o Brasil, é o segundo mais desigual do planeta. Só perde ali mais ou menos por Oriente Médio. Então, se pegar aquelas curvas históricas do Piketty, né, olhando no ponto de vista histórico, quer dizer, a gente só é menos desigual do que só perde para o Haiti antes da Revolução do Haiti, o Sudão, a África do Sul na época do Apartheid, quer dizer, o Brasil é extremamente desigual. Então, a China entende isso, que, olha, uma hora ou outra vai ter que ter transferência de renda, uma hora ou outra a população pobre vai virar um grande mercado consumidor, então é importante, estratégico a gente ter essa parceria. Por isso que o Brasil precisa entender o que ele quer, para poder alavancar o máximo disso para gerar emprego. Eu acho que hoje a grande briga global, e a gente vê por essas guerras comerciais globais, é o investimento em tecnologia para garantir o emprego da economia do futuro. E o Brasil tem tudo para ser um player dessa indústria da nova economia, só que hoje a gente não ensina as habilidades tecnológicas e cognitivas para as crianças e para os jovens, para eles competirem com o chinês no emprego do futuro. Então, assim, o buraco é muito embaixo, mas eu tenho certeza que, né, um novo governo, em especial com uma orientação mais próxima ali, mais desenvolvimentista, ele vai ser muito bem recebido pelo governo chinês. Porque o governo chinês vai vir e vai falar: legal, vocês têm todos os minérios estratégicos, vocês têm mercado, vocês têm uma das maiores irradiações solares do planeta, eu quero investir, vamos fazer parceria. Ah, China, mas eu não quero só que você invista e vá embora, e pegue o lucro e vá embora. Não, eu quero parceria com as empresas brasileiras. Tá bom. Assim, eles não pensam nem duas vezes. Tá bom, o governo pediu, a gente faz. Né? E isso eu estou falando do setor privado chinês, não é nem de empresa estatal. Setor privado chinês que tem essa cultura confucionista de que, né, a sociedade é mais importante do que o indivíduo, portanto, quando você tem a orientação e você tem uma visão de futuro, as empresas têm que fazer muito além daquilo que é o lucro e o investimento de curto prazo. Adalberto, infelizmente já passamos do horário, cara. Eu queria agradecer muita aula que você nos deu aqui, né? Porque não foi uma entrevista qualquer. Você flutuou desde transição energética na China, passando por Estados Unidos, passando por Europa, a sua trajetória particular no olho do furacão da transição energética chinesa, até que tocar em questões sensíveis e estratégicas para o Brasil, incluindo aqui no final, sem querer, você falou: olha, a China não é um país imperialista, como muita gente pensa, muito pelo contrário, eles estão abertos a negociar, até porque não interessa para a China que o Brasil seja um país fraco, ou seja, foi isso que você deixou claro aqui na sua fala. Eu vou ser muito honesto com você, a inteligência humana sempre mexe comigo, então, inclusive a tua, né? Eu desejo muito sucesso na sua campanha eleitoral e vou além da campanha eleitoral. Eu acho que você é uma pessoa cada vez mais importante para o futuro do Brasil diante desse cenário internacional. Né? Então, quando eu falei para a presidenta Dilma, por exemplo, que o Brasil precisa de ter pessoas capazes de pensar de forma sofisticada e estratégica as nossas relações com a China, certamente você está entre essas 10 pessoas ou 15 pessoas. Tá? Então, fica esse meu recado de carinho e de respeito por você, né? E aí você tem mais um minuto aí para terminar a sua apresentação, deixar o seu recado. Não, imagine, eu que agradeço, Elias, a oportunidade de estar aqui com você, sabe o quanto eu te admiro também, né? Consumi muito a sua criação acadêmica, né? Eu acho que você é um dos caras que mais entende hoje China e essa nova economia do projetamento, né? Do socialismo ambiental que a China vem implementando no mundo. Acho que o Brasil tem um potencial muito grande de ser um líder dessa revolução energética em prol da economia verde, do emprego do futuro, mas a gente primeiro precisa saber o que a gente quer. Né? Seja a China, seja o capital europeu, até norte-americano, ele quer investir no Brasil para fazer a transição dessa nova economia. O Brasil pode ser o maior hub de produção de hidrogênio verde, né? De etanol gerando hidrogênio, de renováveis, fabricando veículo com uma matriz elétrica limpa, então um veículo com pegada de carbono baixa. A gente pode ser o maior centro de produção de baterias do mundo, porque o Mercosul tem quase 50% do lítio, 45% do lítio mundial. Então, assim, o Brasil tem tudo
para se destacar e crescer, mas a gente precisa de política industrial, a gente precisa de política nacional de ciência e tecnologia, precisa de projeção de futuro, de uma visão de futuro. Espero que esse debate ocorra nessa eleição, né? Infelizmente, a eleição está muito polarizada ali, né? Lula, Bolsonaro, o pessoal fica só brigando ali em cima e não tem muito espaço para a gente discutir esses temas tão relevantes, que é a questão de sobrevivência do emprego, né? Questão de sobrevivência da industrialização brasileira, da perspectiva da gente gerar oportunidades de renda aqui. Então, agradeço do fundo do coração, não sabe quanto eu te admiro também. Espero que a gente continue aí desmistificar a China, para que a opinião pública cada vez mais possa entender a China, uma civilização com aí pelo menos 3.000 anos de história, né? A civilização mais antiga em vigor, sempre foi a maior economia do mundo, desenvolveu as principais tecnologias do mundo, e em 10, 15 anos ela volta a ser a maior economia do mundo. Então o Brasil precisa entender o papel que ele pode ter, porque a China quer ter um papel importante com o Brasil. Adalberto, um beijo no teu coração, só aumenta a minha admiração por você, tá? E assim que eu for a São Paulo, eu vou atrás, vou ao seu encontro, a gente bater um papo e aprofundar isso daí. Pessoal, daqui, essa entrevista foi gravada, né, por conta de uma viagem particular que eu tenho que fazer, mas daqui a pouco está no ar, até porque foi gravado só um pouquinho antes do meio-dia, né? Então vai estar um pouco antes da meia-noite em Pequim, mas fiquem com a possibilidade de ver essa entrevista e não percam quarta-feira, Socialismo do Século XXI, que vou comentar o polêmico debate entre eu e a nossa influencer ultraliberal Renata Barreto. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês.